Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, apesar de hoje ser sexta-feira, dia de live, tivemos a nossa live na parte da manhã, muita gente elogiando, comentando o FogoCast ontem que você assistiu aqui no GG, antes do jogo Botafogo-Nova Iguaçu. Eu quero agradecer a todos vocês, a audiência, a colaboração, a moral que vocês dão aqui pro GG, mas agora eu quero explicar para vocês. Hoje, pela manhã, o Botafogo anunciou oficialmente a contratação do Juan Cruz. Eu vou te responder por que o Botafogo trouxe o Juan Cruz. Quais foram as razões para o Botafogo trazer o Juan Cruz? E vou falar também de um jogador que, ao contrário, infelizmente, do Matheus Nascimento, um jogador que com 18 anos está mostrando muito valor e tem que ser trabalhado com muita calma nas divisões de base. É o Kaique já no segundo gol no profissional, gol em vitórias do Botafogo, presença diária. Ontem quis fazer gol até de bicicleta, acabou fazendo gol de um outro jeito, né? Como muitos de vocês falaram aí. Foi uma pintura, né? Uma pintura, para bom entendedor. Algumas palavras, um jogo de palavras, basta. Mas eu vou falar sobre isso e muito mais depois do seu like. Esse vídeo é direto, papo reto, eu e vocês, para a gente falar sobre esses assuntos, tá certo? É claro que vamos trazer, na próxima edição, situação do Bastos, situação do Vitinho, situação do Arthur, tá? Serafim, para que todos vocês possam ficar inteirados sobre o que está acontecendo no departamento médico do Botafogo. E aí vou, claro, trazer aqui a presença ilustre do meu amigo doutor Eduardo Garrido, DM on fire. Ele não achou que ia participar tão cedo, né? Alô, Pezinho! Gente, vamos lá. Você já deixou o like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal Gigante Glorioso? Se não, peço para se inscrever, beleza? Dá essa moral pra gente chegar aos 130 mil inscritos o mais rápido possível. Juan Cruz, 23 anos, 34 jogos com a camisa do Ludogorets da Bulgária, 11 gols, 5 assistências, 2.051 minutos em campo. Ele precisa de 128 minutos para participar de um gol. Isso com a camisa do Ludogorets da Bulgária. Conquistou 2 títulos, Campeonato Búlgaro, Supertaça da Bulgária, Supercopa da Bulgária. E eu vou trazer aqui algumas características que fizeram o Botafogo buscar, achar e contratar o Juan Cruz por quase 50 milhões de reais. Vale dizer que era um jogador que estava no mapa do scout de uma equipe da Bélgica e de uma equipe do futebol inglês que joga a Premier League, tá? O West Ham estava monitorando o Juan Cruz por conta das partidas na Europa League e o Gent da Bélgica também estava monitorando o Juan Cruz. Ele já não ficaria no Ludogorets, mas a proposta do Botafogo foi ao encontro daquilo que o Juan Cruz queria nesse momento, que é retornar ao futebol brasileiro para tentar ganhar um pouco mais de notoriedade. E por que o Botafogo foi atrás dele? Por que ele se encaixa tanto no Botafogo? Por que o Alessandro Brito quis tanto o Juan Cruz? Eu separei algumas características do Juan Cruz para que vocês possam entender melhor o estilo de jogo dele e como esse estilo de jogo se encaixa muito mais para que o Juan Cruz seja um substituto, um reserva do Igor Jesus do que um substituto do Júnior Santos, por exemplo. O Juan Cruz é um jogador que tem como qualidade atacar o espaço vazio com muita força. Algumas palavras são importantes. Força. O Botafogo, ele sempre está no mercado em busca de jogadores fortes fisicamente, jogadores de imposição física. O Júnior Santos, por exemplo, era um jogador que a imposição física muitas vezes fazia com que a falta de técnica ficasse esquecida. Era um jogador de muita imposição física. E chegou numa temporada em que juntou imposição física e recurso técnico. Tá? Mas durante 2 temporadas que vimos o Júnior Santos com a camisa do Botafogo, era um jogador que tinha muito mais imposição física do que recurso técnico. O Juan Cruz, ele ataca muito bem esse espaço vazio com força. Ele é um jogador de muita movimentação. Isso também chamou a atenção do scout. É um cara que está em todos os lugares,
o tempo inteiro, corre o jogo inteiro. Então o mapa de calor do Juan Cruz é muito intenso. E é um jogador que se aproveita dessa movimentação muito peculiar, né? Porque normalmente um centroavante fica muito mais fixado na área, muitas vezes um jogador que atua na ponta, direita ou esquerda, fica mais restrito ao seu lado. O Juan Cruz corre o campo inteiro. É um jogador que tem também como qualidade roubar bolas no campo de ataque. Porque como ele é um jogador que corre, que marca, que ataca o tempo inteiro, ele está sempre roubando bolas e recuperando a posse para o seu time. É um jogador de muita movimentação, como eu falei, e tem como qualidade o excelente cabeceio. E é um jogador de muita impulsão, de muita força física, e essa inteligência na hora de atacar o espaço vazio, isso vale muito para ser um bom cabeceador. Porque tem excelentes cabeceadores, mas que estão sempre mal posicionados. O espaço vazio está aqui, ele está ali brigando com o zagueiro. O Juan Cruz, pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude ver, em várias partidas, em vários takes aqui de partidas do Ludogorets, entre acertos e erros, é um jogador de excelente cabeceio. É um jogador que tem um arranque, mas cuidado, não confunda arranque com condução de bola. Ele tem um arranque muito forte. É um jogador de muita qualidade quando arranca em busca do espaço vazio. Mas não é um jogador de tanta qualidade para arrancar com a bola no pé. Um dos pontos fracos do Juan Cruz é a condução. Ele não é um jogador que tem como ponto forte a condução da bola. 3, 4, 5 toques. Não. Ele é um jogador que ajuda muito a sua equipe com 1, 2, 3 toques no máximo. É um jogador que sabe muito bem explorar isso. Eu acho que o estilo do Botafogo é em busca de jogadores que realmente trabalhem a posse de bola, dando o mínimo de toques possíveis na bola, né? O que ajuda o Juan Cruz é que ele é ambidestro, né? Então se ele recebe de um lado, ele consegue tocar de esquerda. Se ele recebe de outro, ele consegue virar com a destra. Então é um jogador que tem, por isso talvez ele seja um jogador com a cara de substituir muito mais o Igor Jesus do que o Júnior Santos. É um jogador que tem muita qualidade para fazer o pivô. É um jogador que recebe de costas, se impõe fisicamente e com a perna direita ou com a perna esquerda sabe virar o jogo, sabe dar um toque diferenciado. Então não é um jogador para fazer aquilo que o Júnior Santos fazia muito bem. Explosão com a bola nos pés, conduzir a bola. Não é um jogador para isso, tá? Por isso não acho que ele venha para substituir o espaço que o Júnior Santos deixou. O Juan Cruz é muito mais um jogador para fazer aquela função que o Tiquinho Soares fazia, que o Igor Jesus fazia. Todavia, tem um problema. Tá? É claro que o Juan Cruz só tem 23 anos, aí ele pode se desenvolver, ele pode melhorar muito. O Júnior Santos chegou aqui com 29 e melhorou muito na finalização. O Júnior Santos era um péssimo finalizador. A gente precisa lembrar que em 2022 era um jogador que não sabia finalizar. Em 2023 era um jogador que tinha problemas na finalização. Em 2024 ele simplesmente se transformou num exímio finalizador. Então se um jogador de 29 anos pode se desenvolver jogando ao lado de bons atletas, de atletas com qualidade, um atleta de 23 anos também pode evoluir. Então o Juan Cruz, ele faz muito bem esse pivô, ele tem a imposição física, mas ele tem 2 pontos que precisam melhorar muito. Primeiro é a condução da bola e o segundo é a finalização. Não dá para dizer que o Juan Cruz é um finalizador nato. Ele não é um finalizador nato. Um cara como o Germancano, nunca está impedido, um toque só na bola resolve o jogo. Não, ele não é um finalizador nato. Então o Juan Cruz, é claro, tem muitos pontos a serem desenvolvidos, senão ele não custaria 48 milhões de reais, ele custaria 200 milhões de reais, 100 e poucos milhões de reais. Né? Ele tem muitos pontos a melhorar. Todavia, é um jogador que foi captado pelo scout do Glorioso exatamente por características muito semelhantes a jogadores que estão no atual elenco. Força física, imposição física, inteligência para ter 1, 2 toques na bola e resolver um jogo, ambidestro e com muita movimentação. Tá? Então por essas razões o Botafogo foi buscar o Juan Cruz para jogar
na posição que hoje seria do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, em movimentação, já estava deixando a desejar. Tecnicamente, é um bom jogador, vai provar isso lá no Santos, já está provando, a torcida do Santos já tem se agradado com o estilo do Tiquinho, mas a movimentação do Tiquinho, até pela condição física, talvez deixe a desejar. Nos próximos anos, mais ainda. Não é o caso do Juan Cruz, que tem 23 anos e tem muita coisa ainda, muita lenha para queimar, tá certo? Quem também tem muita lenha para queimar é o Kaique. O garoto Kaique, que vem entrando em algumas partidas, entrou no jogo contra a Portuguesa, fez o gol da vitória do Botafogo, estava 1-0 o Fogão, foi lá, decidiu o jogo, a Portuguesa no campo de ataque, ele recebe o passe do Nilton, vai lá, pimba, gol, faz ali o circuito de joelhos no estádio Nilton Santos, né? Chamou muita atenção. E no jogo de ontem entrou muito bem. Entrou no lugar do Igor Jesus, não sentiu a responsabilidade de entrar no lugar do camisa 9 da seleção brasileira, tentou fazer gol de bicicleta, participou do jogo o tempo inteiro, se apresentou para o jogo o tempo inteiro, boa movimentação na área e soube fazer a leitura perfeita lá no finalzinho do jogo. Quando o Savarino recebe a bola do Matheus Martins, ele tem um deslocamento perfeito, se coloca ali à frente do zagueiro da equipe do Nova Iguaçu para fazer o gol que muitos estão chamando, foi uma pintura, afinal de contas, a bola bateu, é isso, lá mesmo, antes de entrar, de balançar as redes. E o garoto Kaique comemorou muito, é claro, né, o segundo gol dele como profissional, e é um cara que tem aproveitado as oportunidades, ao contrário do Matheus Nascimento, que está de saída do Botafogo, vai jogar a luxuosa Major League Soccer, lá no Los Angeles Galaxy, vai curtir muito, vai para Disney, vai sei lá para onde, enfim. Mas no Botafogo, o Matheus Nascimento, apesar de ter qualidade, todo mundo sabe disso, falta vontade. Tomara que ele descubra essa vontade lá nos Estados Unidos. É claro que o Botafogo não vai doar o Matheus Nascimento, vai esticar um pouquinho o contrato, vai emprestar, se jogar bem, vende mais caro. Ou até mesmo Los Angeles compra e tá tudo certo, né? É isso. Não dá mais, não tem mais clima. Nem no Sub-20, nem no Sub-23 o Matheus Nascimento está sobrando. Então, acho que é o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo e que bom que ele vai para a MLS. Quem sabe lá ele pode se desenvolver mais e render mais para o Botafogo. Eu fico por aqui. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.